Que assim seja. Hoje nós temos a felicidade de recebermos o nosso irmão, trabalhador aqui da Casa de Jesus, Mauri Viviane, e ele vai conversar conosco sobre o assunto O Homem de Bem. Mauri, que a espiritualidade lhe envolva, uma boa palestra para todos nós. Caros amigos, caras amigas, sentimos-nos sempre muito sensibilizados e não podemos deixar de expressar nossa gratidão de podermos estar aqui reunidos para conversar e para refletir dos ensinamentos que Cristo legou a toda a humanidade por intermédio do seu Evangelho. Elevando o nosso pensamento, pedimos, então, que Cristo nos ampare, nos ilumine e que a espiritualidade amiga, que trabalha nesta casa incessantemente, nos inspire para que juntos possamos, da melhor forma possível, conhecer a respeito do tema que hoje nos apresenta e que possamos compreendê-lo e levar para nossas vidas tais ensinamentos, tais lições, para que possamos nos melhorar e nos aperfeiçoar a cada dia. Hoje somos convidados a refletir sobre a perfeição moral. Mais especificamente, sobre um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, denominado O Homem de Bem. Esta parte do Evangelho situa-se no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. E também nós encontramos na terceira parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 12. Essa temática que lida de perto com a perfeição e com a nossa tarefa de evoluir, é muito apropriada e relevante para a sociedade contemporânea e para todos nós. Porque vivemos em tempos que podemos perceber uma certa angústia. Uma angústia generalizada em face do variado e dos variados problemas, especialmente de ordem moral. Somos gratificados porque atingimos os patamares da ciência e da tecnologia de tal maneira que a nossa vida se tornou mais fácil do que outrora. Mas, ao mesmo tempo, voltamos-nos mais para o materialismo e esquecemos, de certa maneira, muitos de nós da humanidade terrena, a manter o contato com a religiosidade, independentemente de qual doutrina ou de qual concepção religiosa. E nisso vemos o materialismo se avolumar, seja no consumismo desenfreado, seja na sensualidade, seja em certa crise de valores, e muitas vezes também pelo afastamento das leis de Deus. Nós muitas vezes nos surpreendemos quando não encontramos mais aqueles princípios fundantes que tratava-se a sociedade de antigamente. Vivemos em tempo que a hierarquia se dissipa e muitas vezes não vemos um líder apropriado, principalmente em sede dos governos humanos, em quais possamos nos inspirar para prosseguir a nossa vida reta e ordeira. E por isso, muitas vezes,
percebemos que em alguns momentos, alguns segmentos da sociedade encontram-se, de certa forma, com esta angústia. Muitas vezes até com outros sintomas, inclusive até depressivos. E busca-se cada vez mais, na materialidade, a cura disto. Então, é apropriado que, em tempos de transição evolutiva, como anuncia a espiritualidade superior, em que se anuncia que a nova era se aproxima do nosso orbe terráqueo, que podemos, então, já perceber que essas mudanças se operam, como já informado pela espiritualidade, e que de um local de provas e expiações passará a se constituir o nosso planeta numa orbe de regeneração. E esta nova realidade nos faz perguntar, e com base na doutrina espírita, quais as diretrizes seguras que podem guiar a nossa conduta nesse período tão conturbado. Não que este seja o período único da humanidade, porque a nossa história é conturbada. Mas em alguns momentos operam-se transformações importantes e naturais, porque nada permanece para sempre. Tudo evolui, tudo se expande. Deus não cessa de criar. E assim é também com o universo e suas forças. Devemos encarar naturalmente as mudanças que se operam. Mas podemos buscar na doutrina espírita a reflexão para podermos nos comportar, agir e pensar, para adequar-nos a esta nova sintonia. E neste momento aqui, lembramos também uma mensagem transmitida por André Luiz na obra Sinal Verde, da psicografia de Chico Xavier, em que anuncia que vivemos num oceano mental, que as forças de pensamento que nós emitimos são, de certa forma, como um mar mental. E estamos aí inseridos. Nós somos receptores dos pensamentos alheios e os outros são receptores do nosso pensamento, numa verdadeira síntese de um sistema de trocas de pensamentos. Daí porque, queiramos ou não, afetamos os outros com as nossas ideias e pensamentos, como também somos afetados. É isso que forma a nossa psicosfera, essa psicosfera que envolve a nossa vida. Daí porque cabe-nos ter pensamentos e vibrações elevadas para que possamos juntos elevar a faixa vibracional da nossa psicosfera. E é uma responsabilidade individual e coletiva. Essas observações iniciais destacam assim a importância do tema de hoje, que é intitulado O Homem de Bem. E para que prossigamos na nossa reflexão, estabelecemos 3 indagações. A primeira delas: quais as qualidades que identificam o homem de bem? Segundo, podemos nós atingir essa condição de homem de bem? Terceira indagação: se podemos atingir a condição de ser um homem de bem, existem obstáculos ou o que nos impede de assim atingir? Inicialmente já definimos bem que homem de bem, homem, a palavra homem aqui está significando ser humano. Então, homens e mulheres de bem, ser humano. Num primeiro momento, podemos relacionar a lei do progresso, ou a necessidade do progresso, e a doutrina espírita.
doutrina espírita é o nosso consolador prometido por Cristo. Os ensinamentos anteriores eram para uma humanidade que recebia determinado tipo de informação diante da sua evolução. Em determinado momento, outras informações são passadas pela religiosidade. Temos como a terceira revelação, sendo que a primeira foi a lei mosaica, depois veio Cristo, e Cristo anunciou a terceira revelação, quando a humanidade estivesse mais apropriada a receber esclarecimentos que para aqueles povos de então não seria ainda possível compreender. Mas nós já, embora mais próximos do início da escala evolutiva do que do fim, já trilhamos talvez alguns milênios por aí. Já somos, de certa forma, conferidos a nós, já, de certa forma, os entendimentos necessários para compreender a doutrina, porque ela esclarece aquilo que antes ficou, de alguma forma, com algum véu. O Espiritismo, transmitido pela espiritualidade superior e codificado por Kardec, ele permite que todos, de maneira clara, sistemática e também pedagógica, compreendam a respeito da origem, da natureza e do destino dos espíritos. E ainda da relação dos espíritos com o mundo corporal. Essa é a definição do Espiritismo. E destaca-se especialmente para a contribuição do aperfeiçoamento moral do ser humano. Nós podemos extrair das obras básicas de Kardec alguns postulados. O primeiro deles, que todos os seres são espíritos imortais criados por Deus em igualdade de condições, sujeitos às mesmas leis naturais de progresso, que levam todos gradativamente à perfeição. Segundo, que esse processo de perfeição e de progresso ocorre por intermédio de sucessivas encarnações para vivenciarmos diferentes experiências. E no período dessas encarnações, seria o terceiro postulado, o espírito fica na erraticidade, onde continua o seu progresso e também pode se comunicar com os homens encarnados. E o quarto postulado é que o progresso obedece às leis morais, ensinadas e vivenciadas por Jesus. Nós podemos perceber até esses postulados sempre que adentrarmos aqui na Casa Espírita, Casa de Jesus. Ali na placa de horários, acho que talvez alguns já perceberam, tem uma frase muito importante que sintetiza isso. Essa frase também está inscrita no dólmen de pedra que adorna o túmulo de Kardec no cemitério Père Lachaise, em Paris. Diz o seguinte, esta gravação que está ali embaixo: nascer, morrer, renascer, ainda e progredir, sem cessar, tal é a lei. Isto implica o nosso incessante progresso através das reencarnações sucessivas nos diferentes mundos habitados. A questão 132 do Livro dos Espíritos assim esclarece, com referência à encarnação. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros, missão. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. O que significa dizer que somos copartícipes na criação. Diz mais, é assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Portanto, todos nós, individualmente, concorremos para a obra geral da criação,
que é o progresso e evolução. O capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, de número 17, que é intitulado Sede Perfeitos. Existe uma belíssima passagem encontrada no Evangelho de Mateus, também conhecida como Sermão da Montanha, que podemos extrair o cerne da expressão sede perfeitos. Num trecho deste capítulo. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Termina assim esse trecho. Sede, pois, vós mesmos perfeitos, como é perfeito vosso Pai Celestial. Então vejam esta expressão. Sede perfeitos, como vosso Pai Celestial. Sabemos que um dos atributos de Deus é a perfeição. É a perfeição por excelência. Mas seria possível nós, criaturas tão imperfeitas, sermos perfeitos como Deus, nosso Pai, já que a frase está assim posta? Kardec elucida. Não vamos chegar a tanto. Ainda bem que Kardec vai nos elucidar. Diz o seguinte, Kardec comentando esta passagem. Se a criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-ia igual a este, o que não é admissível. Portanto, deve entender-se aquelas palavras de Jesus no sentido da perfeição relativa, a de que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Então, a nossa perfeição jamais pode ser comparada à perfeição de Deus. E sim, essa perfeição é a perfeição relativa a que podemos atingir. Mas qual seria essa perfeição relativa que nós, criaturas, poderíamos atingir? Está ali no mesmo trecho. Esclarece-nos Jesus que a nossa perfeição consiste em amarmos os nossos inimigos, fazermos o bem aos que nos odeiam e orarmos pelos que nos perseguem. Pelos que nos perseguem e caluniam. E a gente sempre pode pensar, mas eu sou tão bom, eu trato tão bem o meu filho ou a minha filha, ou eu trato tão bem o meu cônjuge, ou o meu amigo de tantos anos. Mas como adverte Jesus, isso seria fácil. O que se exige aqui é algo a mais, porque estamos tratando não de convenções, de amizades, é mais profundo que isso. É a perfeição relativa. Em essência, Jesus nos estimula com isso, com essa convocação, a praticarmos a caridade, porque é através dela que podemos praticar todas as demais virtudes. E lembra-se aqui o jargão espírita. Fora da caridade não há salvação. Portanto, não precisamos ter nenhuma missão especial ou uma qualidade diferenciada, porque a caridade podemos praticá-la no nosso cotidiano. E nós espíritas, sabendo disso, poderíamos inclusive nos indagar. Mas eu, que já tenho algum conhecimento, sou um bom espírita? O que seria ser um bom espírita? Socorremos-nos também do Evangelho.
no capítulo 17, no item 4, esclarece o Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Portanto, não se está exigindo que sejamos anjos, que sejamos divinos ou perfeitos. Exige-se para ser o bom espírita o esforço para se melhorar. Isso é que definiria o bom espírita. E, de fato, conseguir se transformar pouco a pouco. Mas quais os obstáculos que poderemos ter ou encontrar que dificultariam atingirmos essa perfeição relativa? O que nos impediria? A questão 895 do Livro dos Espíritos esclarece que é o interesse pessoal e o apego às coisas materiais que são os sinais de inferioridade e de imperfeição. Ainda no Evangelho, no capítulo 11, encontramos a seguinte mensagem: o egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da terra, cujo progresso moral retarda. O egoísmo, pois, é o objetivo pelo qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças, sua coragem. Esse filho do orgulho é a fonte de todas as misérias do mundo. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Então, cabe-nos superar a cada momento os eventuais vícios que derivam-se do orgulho e do egoísmo. Porque nós ainda somos criaturas em processo evolutivo, de certa forma que se aproxima ainda do início. Se compreendermos que a evolução se dá por muitos e muitos anos. Mas o nosso objetivo é atingir a perfeição, é o progresso. Para isso, já que o nosso objetivo é a perfeição, nós procuramos seguir até algumas receitas que a própria doutrina espírita nos fornece. Porque essas receitas são a mensagem trazida por Jesus, que constam do Evangelho, que revive a doutrina espírita. Na questão 117 do Livro dos Espíritos, esclarece-nos que depende de cada espírito progredir mais ou menos rapidamente para a perfeição. Tudo conforme o desejo que tem de alcançá-la e a sua submissão às leis de Deus. Não nos caberia questionar Deus por que não nos criou perfeitos, então? Mas poderíamos raciocinar e nós mesmos respondermos: que mérito teríamos se já tivéssemos sido criados perfeitos? E com isto, chegamos ao ponto culminante do que trata o tema de hoje, o homem de bem. Quais as características que podemos identificar que configuram a condição de homem de bem? Socorremo-nos do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 3. É uma verdadeira receita que devemos seguir para a nossa própria evolução e para estarmos ajustados à lei de Deus. Aqui é uma exemplificação de algumas qualidades, mas seguindo algumas delas, estaremos no caminho das demais. A primeira: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei da justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Aqui já poderíamos empacar na primeira, né? Cumpre a lei da justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Então, já
é um grande desafio para nós atingirmos essa condição. Devemos interrogar a nossa consciência pelos nossos atos. Mas, se ainda está distante, nós temos a certeza, que nos foi transmitido assim por Jesus e pelo Evangelho, que atingiremos com o nosso esforço próprio. Uma outra qualidade: deposita a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Fé é mais que acreditar. Fé é ter certeza na lei de Deus. Tudo o que vivenciamos, devemos assim estar fazendo. Porque tudo o que nos envolve, fomos nós mesmos que construímos. Porque fomos criados por os imperfeitos espíritos e estamos galgando, passo a passo, com o nosso esforço, a nossa evolução. Mas, para isso, precisamos percorrer lapidando-nos, aparando as nossas deficiências. Ter fé no futuro. Ainda bem que conhecemos a doutrina espírita, que nos explica sobre o futuro, porque nos esclarece sobre a vida espiritual. Inclusive, nas comunicações que temos recebido, e a própria doutrina é formada pelas comunicações do mundo espiritual, através da codificação de Kardec. Faz o bem pelo bem. Pensa nos outros antes de pensar em si. Respeita nos outros todas as convicções sinceras. Ainda, o homem de bem não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo. E isso significa que aprendeu a perdoar e também se auto-perdoar. É indulgente com as fraquezas alheias. E nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios. Não se envaidece de sua riqueza. Usa, mas não abusa dos bens que lhes são concedidos, porque tudo que temos de material, do mais simples ao de maior valor, tudo que for bem material é nos dado por empréstimo. E vamos prestar contas do uso que fazemos do que nos foi concedido. Se é superior, sabe tratar o subordinado com respeito e com bondade. E da mesma forma, se é subordinado, sabe cumprir a tarefa que lhe cabe. Essas são algumas receitas que qualificam o homem de bem. E como podemos aperfeiçoar-nos para atingir essas qualidades? Primeiro, temos aí a ideia do homem no mundo. É no nosso cotidiano que disso trataremos. Um dia seremos anjos, do átomo ao arcanjo. Um dia muito distante, o caminho é muito longo ainda. Mas todos rumamos à perfeição. Estamos nas fases iniciais da escalada evolutiva. Mas não devemos esperar para uma reforma íntima. E esta reforma íntima é que nos é necessária para que possamos estar atingindo faixas vibracionais que nos comportem como homem de bem. Disso vimos que os maiores obstáculos são o egoísmo e o orgulho, e todas as demais deficiências que deles brotam. Mas, para enfrentarmos esses vícios morais, podemos nos socorrer de Santo Agostinho, que comparece no Livro dos Espíritos, na questão 919, e que diz o seguinte: para resistirmos à atração do mal e para
ter uma forma mais prática de melhorar nesta vida, Santo Agostinho assim responde ao questionamento. Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. É a tradição grega, já em Sócrates. Mas conhecer a si mesmo parece algo difícil. Como começar esse autoconhecimento, a conhecer-se a si mesmo? Santo Agostinho nos dá uma dica preciosa. Na mesma questão, ele fala do método que aplicou a si mesmo, que era o seguinte: fazer um exame de consciência ao final de cada dia, para verificar aí, no silêncio da sua intimidade, que hoje em dia é tão difícil, mas é possível, no silêncio da nossa intimidade, percebermos o que acertamos durante aquele dia, mas principalmente os nossos equívocos, porque são esses equívocos que nós temos que trabalhar. E a gente sabe, cada um de nós, lá no íntimo sabe disso. Qual é aquele principal? Qual é aquela aresta principal que precisa ser aparada? Aquela que nos causa os maiores problemas. Nós conseguimos identificar. Este é o autoconhecimento. É o conhecer-se a si mesmo, sem o que não temos condições de vencer o orgulho e o egoísmo, que são as chagas da humanidade. Lembremos que a lei de Deus está gravada em nossa consciência. Nós, em determinado momento da nossa faixa, de nossa trajetória evolutiva, não tínhamos a percepção de nossa consciência ainda como temos agora, e que vamos ter muito mais no futuro. Mas, para conhecer a lei de Deus, que está gravada em nossa consciência, temos que acessá-la. Este é o autoconhecimento que pode nos permitir. A perfeição nos aguarda. Se vivemos nesse período de transição, não seríamos nós, talvez, os trabalhadores de última hora? Lembrando ou fazendo uma alusão à parábola de Cristo no Evangelho? E sabemos que mesmo que sejamos aqueles de última hora, os que chegaram já quase no final do expediente, mas sabemos, como Jesus nos prometeu, que todos terão sua recompensa, de acordo com o trabalho, com a tarefa realizada. Não seria esta a nossa hora de apressarmos, não mais talvez por necessidade, mas por urgência, apressarmos a nossa transformação para nos adequarmos à nova era que se anuncia e que nós teremos que estar sintonizados para poder estar inserido nela? Conhecemos a doutrina espírita, mas apenas entramos na doutrina espírita? Ou melhor, a doutrina espírita entrou em nós? Ou melhor ainda, a doutrina espírita sai de nós, em benefício dos nossos irmãos, do nosso próximo, e também de nós mesmos. Só nós, a nossa consciência, é que pode nos responder. Só nós mesmos saberemos nos posicionar. E não, meus amigos, nós não precisamos, vejam como somos agraciados, não precisamos nos sentir obrigados a uma empreitada missionária. Não precisamos nos martirizar. Não temos sob nossa responsabilidade a tarefa que tiveram os mártires do cristianismo primitivo. Os grandes iluminados que já percorreram o mundo. Os sábios e artistas que trouxeram grandes avanços para a humanidade. Não precisamos ter essas tarefas. A nossa tarefa
é a tarefa no âmbito das nossas relações do dia a dia. Na obra Roteiro, o Espírito Emmanuel, por intermédio de Chico Xavier, diz que não exige Jesus que os homens se façam heróis ou santos de um dia para o outro. Não pede que os seguidores pratiquem milagres. Nem lhes reclamam o impossível. Dirige-se a palavra dele, de Cristo, à vida comum, aos campos mais simples do sentimento, à luta vulgar e às experiências de cada dia. E isso nós podemos fazer nos nossos lares, com as nossas amizades, com as relações sociais, no nosso trabalho, naqueles que cruzamos nas ruas, que sequer olhamos nos olhos, até se evita olhar, aqueles que Divaldo denomina como os invisíveis, que sequer tocamos, nos importamos. A caridade é a caridade do dia a dia. Às vezes, mais do que falar, o escutar é um ato de caridade, o ouvir. Olhar o próximo. É isto que a lição de Cristo nos traz. Porque Cristo foi a humildade por excelência. Nasceu num berço humilde. E até hoje marca a humanidade. Esta ideia do homem de bem deve permanecer em nosso coração, em nossos pensamentos, que sabemos que estamos imersos neste oceano de pensamentos, que somos copartícipes da criação. Vivemos alguns momentos nebulosos, mas que vão se superar. Isso em todo o planeta, e não seria diferente no nosso Brasil. Se há algumas animosidades, tudo isso será superado, porque faz parte de um processo que estamos inseridos, que nós mesmos forjamos. Não talvez nesta vida, mas na nossa vida, pelas experiências que estamos tendo até aqui. Esta ideia que o Espiritismo nos passa, que é da esperança e da consolação, jamais devemos perder. Há uma destinação do Brasil como a pátria do Evangelho. Não para nos distinguir como seres especiais que estamos aqui. Pelo contrário. Pátria do Evangelho como um local onde vamos recuperar nossos equívocos que cometemos. Por isso é a pátria do Evangelho. É aqui um celeiro do pensamento de Cristo através do Espiritismo. E para isso, podemos lembrar de uma obra que foi a primeira obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, que é uma coletânea de poesias intituladas Parnaso de Além-Túmulo. Há um espírito que não se identifica, mas é identificado como Pedro de Alcântara, que traz uma mensagem intitulada Brasil. Sopra o vento do ódio e da vingança, aniquilando a paz do mundo inteiro, embora o amor divino do Cordeiro seja a fonte da bem-aventurança. Mas a terra ditosa da esperança vive nas claridades do cruzeiro, onde o Evangelho é doce mensageiro das bênçãos da verdade e da bonança. Meu Brasil, guarda a luz dessa vitória, que é o mais belo florão da tua glória, nos caminhos da espiritualidade. Ama a Deus, faze o bem, todo o problema está na compreensão clara e suprema do trabalho, do amor e da verdade.
Sejamos um dia homens de bem. Comecemos agora, no nosso dia a dia. Que possamos ter muita paz, que possamos sempre estar envolvidos pelas lições de Cristo. Muito obrigado. Nós que te agradecemos, Mauri, pelas palavras, pela exposição que fez para nós, que possamos dia a dia, nessa caminhada, um dia melhor que o outro, no esforço de cada um de nós, seguir o Evangelho de nosso Mestre Jesus.